tudo bem? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Então, estamos começando agora nossos estudos sobre o período conhecido como populismo no Brasil. Período esse que vai englobar desde 1946, com a renúncia de Getúlio Vargas, até o golpe militar de 1964. Temos que lembrar, pessoal, que o mundo está vivendo aí o contexto, né, da Guerra Fria. Então, estamos vivendo o período aí da Guerra Fria. E esse período histórico que nós vamos estudar, que é também conhecido como populismo no Brasil, vai ser o período entre as duas ditaduras. O final da ditadura varguista do Estado Novo e o início aí do golpe militar de 64. Lembrando que o Brasil vai estar envolvido nesse contexto da Guerra Fria. E vai ter também uma disputa política, né? Uma disputa política entre os liberais e os nacionalistas. Onde aí, pessoal, os liberais vão defender um alinhamento com o bloco capitalista dos Estados Unidos e também vão ser representados aí pela UDN. A UDN, o partido da UDN, vai ser a União Democrática Nacional. E já os nacionalistas vão ser representados pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Frequentemente, os nacionalistas vão acusar os liberais de serem entreguistas, porque os liberais queriam essa aproximação com os Estados Unidos, aproximação com o bloco capitalista, e vão ser acusados de entreguista por parte aí dos nacionalistas, que vão defender mais a questão nacional. Nesse período que vai ocorrer de 1946 até 1964, vamos ter principalmente 5 presidentes do Brasil. Vamos falar as principais características de cada governo desses 5 presidentes. Para que a gente possa entender o contexto, vamos iniciar lá com a renúncia, né? A renúncia de Getúlio Vargas em 1945. Quando ele acaba a Segunda Guerra Mundial, existe aquela questão de não existir um motivo para manter um regime ditatorial, sendo que o Brasil lutou contra o regime ditatorial de Hitler. Então, o exército, as pressões, né, brasileiras fazem com que Getúlio Vargas renuncie. Então, após a renúncia de Getúlio Vargas, entra José Linhares, do dia 29 de agosto de 45 até 31 de janeiro de 46, quando entrará na presidência Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, do dia 31 de janeiro de 1946 até o 31 de janeiro de 1951. Quem foi Eurico Gaspar Dutra? Ele foi um grande marechal de campo, né, da Segunda Guerra Mundial e foi candidato à presidência e vence, e vai assumir no ano de 1946. No ano de 1946, com a volta da democracia e o fim do Estado Novo, vão criar agora novas eleições diretas, vão criar a volta da democracia. Eleições diretas, voto secreto, imprensa livre, a volta da democracia. Dutra, pessoal, vai optar pela aproximação do Brasil com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então, Eurico Gaspar Dutra, vai optar por um alinhamento, por uma aproximação com os Estados Unidos. Obviamente, uma ruptura com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então ele vai começar a romper, né, com a União Soviética. Inclusive senadores que eram declarados comunistas, mesmo sendo eleitos, eles não vão poder assumir seus cargos. Então, em meio a essa economia liberal, que o Brasil começou a se aproximar do bloco capitalista, em meio a essa economia liberal, o Brasil vai optar por fazer uma série de importações. Lembrando que nos anos 50 vai chegar no Brasil a televisão. E em 1950 também vai chegar a primeira rede de TV, que vai ser a TV Tupi, que vai utilizar vários eletrônicos, e esses eletrônicos vão ter que ser importados. Então o Brasil vai começar a fazer uma série de importações para poder crescer nesse segmento, e vai começar aí a dependência econômica externa, e com isso vai gerar muitos e muitos gastos. Então, com esse alinhamento com o bloco capitalista, o Brasil agora vai investir, no caso, vai começar a ter muitas importações, vai ter uma dependência econômica externa muito grande, vai elevar os seus gastos. Porém, Eurico Gaspar Dutra também vai criar o plano chamado Plano SALT, onde são as iniciais de saúde, alimentação, transporte e energia. Plano SALT.
onde o governo vai tentar, né, fazer um investimento na área da saúde, na área da alimentação, na área do transporte e energia. O transporte e energia, desde a época de Getúlio, já tinha-se essa preocupação. Porém, Eurico Gaspar Dutra também vai colocar como uma das prioridades para investir nesses setores no Brasil. Durante o seu mandato, ele corre seu mandato normalmente, já se ouve rumores da volta de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas agora vai voltar e já se ouve o rumor, aquelas musiquinhas vão tocar direto, aquelas musiquinhas que vão lembrar a época de Getúlio Vargas. Já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu. Enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então é esse jingle, né? Vai tocar e as pessoas ainda vão ter aquela lembrança positiva do Getúlio Vargas, essa lembrança que ainda era devido à construção do DIP. Lembra que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, fez uma propaganda muito intensa, na qual vai colocar o Getúlio Vargas como herói, como um paternalista, como pai dos pobres. Então a população vai ter essa identificação com Getúlio e vai acabar votando no Getúlio, e ele vai voltar no ano de 1951, ok? Então Getúlio Vargas vai voltar em 1951 e agora, né, pela primeira vez ele vai ser, no caso, vai ter uma eleição na qual o povo vai votar nele, que antes não tinha sido assim, foi golpe, depois golpe. Então nunca tinha sido eleito candidato pelo povo, eleito e ganho, né? Agora ele ganhou, né? E agora sim, ele vai começar o seu mandato de forma democrática, de forma correta. E o Getúlio vai voltar sempre como da forma que ele era. Ele vai ser nacionalista em suas propostas, trabalhista em suas medidas e populista em seus atos. Mas, lembrem-se, estamos vivendo o contexto da Guerra Fria, onde temos um lado socialista e um lado capitalista. E isso vai gerar uma série de sentimentos ruins, né, com relação ao UDN. A UDN, a União Democrática Nacional, que tem aquela aproximação com o liberalismo dos Estados Unidos, vai se sentir incomodado com essa série de reformas que Getúlio Vargas está fazendo, reformas trabalhistas, né, populista em seus atos. Então, ele vai ter uma grande oposição no seu governo, que será a UDN. E Getúlio, pessoal, ele tem uma postura de investir nos setores nacionais, ele é nacionalista. Então, essa postura de investir em setores nacionais vai incomodar muito a UDN. Inclusive, após muito debate, muito embate no Congresso Nacional, ele vai conseguir criar Petrobras. Em 1953, então, Getúlio Vargas cria Petrobras. O petróleo agora é do Brasil. Inclusive, a Petrobras teve capital apenas do Brasil, era exclusivamente uma empresa brasileira até os anos 90. Agora abriu já para o capital estrangeiro. Mas até os anos 90, a Petrobras era o petróleo genuinamente nacional, e isso foi uma das conquistas de Getúlio Vargas lá no ano de 1953. Ele também vai tentar criar a Eletrobras, só que ele não vai conseguir criar nesse contexto aí, devido ao Congresso Nacional não vai autorizar. A Eletrobras vai ser criada só anos depois, no governo do Jango. Getúlio Vargas também vai tentar criar a Lei de Remessa de Lucros, que é uma lei na qual as multinacionais instaladas no Brasil, elas não podem mandar todo o lucro para suas matrizes, elas vão ter que deixar uma parte no Brasil com o intuito, né, de evitar a fuga de capital do Brasil
para outros países, mas o Congresso Nacional não aceita. O seu vice, João Goulart, também sugere a Getúlio Vargas um aumento no salário mínimo. E foi isso que Getúlio Vargas vai fazer. No dia 1º de maio de 1954, Getúlio Vargas, o mesmo Getúlio que criou o salário mínimo lá no passado, na época da Era Vargas, no dia 1º de maio de 1954, ele vai dar 100% de aumento no salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo correspondesse a R$1.000, nesse dia ia corresponder a 2.000. Então ele deu o dobro, ele deu 100% de aumento no salário mínimo. E essas medidas populares vão incomodar e muito seus opositores. Tanto que vai ocorrer o Manifesto dos Coronéis. O Manifesto dos 12 Coronéis foi a união de mais ou menos 80 oficiais brasileiros criticando essas medidas que Getúlio Vargas estava adotando, né? E criticando esse aumento excessivo no salário mínimo, dizendo que eles, que eram generais, não ganhavam tanto dinheiro. Então houve essas críticas. E a UDN e os partidos menores também criticavam Getúlio Vargas por essas medidas populistas. Inclusive, Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna de Imprensa, que era um dos grandes líderes dos liberais e da UDN, vai ser um grande crítico a Getúlio Vargas nesse período. Então, Carlos Lacerda, que era um grande crítico ao governo de Getúlio Vargas, era um opositor, né, ao governo de Getúlio Vargas, certo dia vai sofrer um atentado, que vai ser conhecido como Atentado da Rua do Toneleiro, de 1954. Certa noite, o Carlos Lacerda estava voltando para casa, lá para o lado das 3 da manhã, e houve-se 2 disparos. Pá, pá. Um desses disparos vai acertar o peito do major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, que vai morrer na hora. Carlos Lacerda vai ser ferido minimamente com um tiro no pé. Carlos Lacerda, então, que vai ser afetado com um tiro no pé, um tiro mínimo no dedinho, né? Ele vai se aproveitar desse fato e certa vez ele vai enfaixar, né, seu pé todinho para provar que ele sofreu um atentado e quase morreu e não sei o quê. Então, esse fato ele vai se aproveitar na política, vai aproveitar politicamente desse fato para criticar ainda mais o Getúlio Vargas, mesmo porque Rubem Vaz morreu com um tiro no peito nessa ocasião. Carlos Lacerda vai acusar abertamente Getúlio Vargas, vai dizer que foi Getúlio Vargas que tentou matar ele. Depois, no exame de balística, fizeram o exame de balística, né, e descobre que a bala, né, da arma que matou o major e feriu também Carlos Lacerda era de um chefe da guarda pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato. Nunca se provou, né, se mandou ou não mandou. Nunca se provou se Getúlio Vargas mandou ou não mandou, né, fazer esse atentado. Mas a grande oposição a Getúlio Vargas vai crescer cada vez mais. Agora, né, com uma pressão imensa, né, por conta dos seus opositores, Getúlio Vargas, que em certa ocasião vai até falar que ele está num mar de lama, palavras dele mesmo, ele vai convocar uma reunião para tentar achar uma solução para esse problema. Nessa reunião, seus ministros, inclusive, vão sugerir para Getúlio Vargas renunciar. E ele, então, foi nessa fatídica noite do dia 23 de agosto, onde ele vai amanhecer no dia 24 de agosto, acometido aí de suicídio. Ele fez suicídio, ele se suicidou e deixa uma carta testamento. Ele se suicidou com um tiro no peito e deixa uma carta testamento. Nessa carta ele vai colocar, né, para a população, ele vai exaltar, né, as coisas boas que ele fez para o Brasil, o aumento do salário mínimo, a criação da Petrobras, a série de benefícios que ele deu para o povo. Ele vai deixar como um herói, ele vai se considerar aí como um herói nacional. E vai dizer que está dando seu sangue para as aves de rapina. O povo, ao ler essa carta que vai estar publicada nos jornais da época, o povo, ainda com aquelas lembranças positivas do DIP, né,
aquelas lembranças positivas do Getúlio, o povo vai às ruas e culpa a imprensa e culpa seus opositores por Getúlio ter se suicidado. Então os povos vão à rua, quebram tudo. O pessoal dizia que amava Getúlio, ainda sobre aquela visão, né? Houve uma grande comoção nacional, uma comoção popular. Após a morte de Getúlio Vargas, o Brasil vai entrar numa profunda crise. Vão ser 2 anos muito complicados aí após o suicídio de Getúlio, onde o seu vice aí, Café Filho, vai renunciar. Carlos Luz, que era o presidente do Senado, estava a fim de instalar um golpe militar. Aí que vai surgir a figura do general Henrique Teixeira Lott. Então ele vai evitar o golpe militar com outro golpe militar, onde vai colocar Nereu Gomes, o presidente do Supremo, e vai garantir que Juscelino Kubitschek, né, assuma o seu mandato. Agora, como presidente do Brasil, temos Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vai governar de 1956 até 1961. Juscelino Kubitschek vai ser conhecido como o homem dos 50 anos em 5, porque ele prometia que o Brasil ia crescer, ia se modernizar 50 anos em apenas seus 5 anos de mandato. Juscelino aí, pessoal, JK, né, Juscelino Kubitschek, vai ser o precursor do nacional desenvolvimentismo. Vou escrever a palavra aqui, nacional desenvolvimentismo, onde vai criar uma série de empresas de automóveis no Brasil para poder crescer a indústria brasileira. Daí também vai criar o plano de metas, onde vai investir na educação, na saúde, no transporte, na energia. Daí também vai surgir, a partir desse momento, também vai surgir a criação da nova capital do Brasil, a Brasília, que vai ser feita mais no centro do Brasil para poder, segundo ele, distribuir a população pelo Brasil. Então coloca mais no centro do Brasil. Inclusive vai ser um projeto de Oscar Niemeyer com vários operários do Nordeste para criar essa cidade, essa nova capital. Vai vir também indústrias de fora, automobilísticas, como a Ford, a Volkswagen, entre outras. E também vai criar várias indústrias de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos. Também no governo dele vai ter a criação da rodovia Belém-Brasília, várias hidrelétricas, como as de Furnas, de Três Corações em Minas, e também vai se desenvolver muito o Brasil nesse período. Porém, esse desenvolvimento vai estar mais concentrado na região sudeste, São Paulo, Rio. Então, não vai ser um desenvolvimento nacional. Inclusive, o Nordeste está aquém, está largado nesse desenvolvimento. Para solucionar esse problema, vão criar a SUDENE. A SUDENE vai ser a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para poder fazer com que o Nordeste também se desenvolva de forma igualitária. Esse desenvolvimento, este crescimento vai ter o seu custo. Nesse período vai aumentar o crescimento da dívida externa e a inflação também já era um problema recorrente à época. Devido a esses grandes investimentos, vai criar uma dívida externa muito grande nesse período, nesse contexto. E também temos que lembrar que nesse governo não se deu muita importância à educação. Então faltou investimentos na área da educação e também na área da saúde. O povo, de certa forma, ficou de lado. E em meio a esse contexto, ao final desse governo, já se ouve também aquela musiquinha. Varre, 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 vassourinha. Esse é o jingle de Jânio Quadros. Este homem, Jânio Quadros, o homem popular, o homem que falava fácil com as camadas populares e falava difícil com os políticos para que não pudessem entendê-lo.
O homem de São Paulo, o homem que tinha se feito uma carreira meteórica, ele tinha sido prefeito, tinha sido governador, tinha sido deputado federal. O homem de terno preto, amarrotado, e tinha caspa. Ele tinha caspa para dizer que ele era popular, para dizer que ele era do povão. Esse homem que tinha sido o presidente mais bem votado da história até então. Esse homem que vai criar uma proximidade com o povo. Então, pessoal, Jânio Quadros, ele vai criar um programa de ação chamado Ação Moralizadora, onde ele fala que a moral e os bons costumes devem voltar para o Brasil. Ele proíbe mulheres de usar biquíni nas praias. Ele proíbe também o uso da cachaça. Ele proíbe rinha de galo, corrida de cavalo, né, durante a semana. Ele proíbe o uso de lança-perfume, enfim. Só que tudo isso, essas medidas que ele fez, não vão, de certa forma, acabar com o seu governo. Só são medidas meio estranhas, mas não vão, de certa forma, aumentar a sua oposição. O que, de certa forma, vai atrapalhar o seu governo vai ser o crescimento da dívida externa, que desde o governo JK já vem crescendo, e a inflação, que cresce a cada dia. Jânio Quadros, ele acredita que é possível você se relacionar com o bloco capitalista dos Estados Unidos e também se relacionar com o bloco socialista da União Soviética. Então ele acredita que existe essa política externa independente. Então ele reata, né, as ligações econômicas e ligações diplomáticas com a União Soviética. Então ele achava que era possível sim, né? Inclusive ele vai condecorar Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma grande patente, né? E vai chamar o Brasil, vai condecorar, e os militares vão achar isso super estranho, um comunista sendo condecorado, imagina a cara deles, né? Enfim, Jânio Quadros vai mandar seu vice, João Goulart, o chamado João Goulart, manda seu vice à China para estreitar, né, as relações diplomáticas com aquele país, né? E nesse período também ele vai sofrer muitas críticas, porque estão achando que ele está se aproximando muito da União Soviética, vai receber muitas pressões, e de repente ele vai e renuncia. Até hoje ninguém sabe ao certo por que ele vai renunciar a essas pressões, né, que ele estava tendo. Ele vai e renuncia, sem mais nem menos. Existe uma corrente historiográfica que acredita que ele renunciou porque ele pensava que a população não ia querer seu vice, que era João Goulart. Esse mesmo João Goulart que tinha sido vice lá atrás e tinha proposto aumento do salário mínimo na época do Getúlio Vargas. Então ele poderia pensar que não ia querer seu vice e que a população ia às ruas pedir que ele voltasse, porém ele renunciou, ninguém foi às ruas pedir para ele voltar, porque ele imaginava que tinha sido talvez o mais votado da história, poderia a população ir. A população não foi, ele renunciou e assim acabou seu mandato. A renúncia de Jânio Quadros coloca o Brasil num período aí de estabilidade política muito forte, porque os deputados e senadores não queriam que assumisse o Jango, né? Não queria que o João Goulart assumisse, que era seu vice, né? E vão eleger aí Ranieri Mazzilli, presidente do Senado, para poder, né, ser o presidente do Brasil. Porém, aparece aí Brizola fala que ele faz um movimento de legalidade para a posse de João Goulart. Ele fala que João Goulart é o vice, João Goulart que tem que assumir agora que Jânio Quadros renunciou. E, de certa forma, o governo vai aceitar. Porém, vai começar aí um parlamentarismo no Brasil no ano de 1961 até 1963, certo? Com o parlamentarismo, Jango assume, porém, com o parlamentarismo, o Jango, ele vai perder, né? O João Goulart vai ficar com pouco poder, né? De fato, pouco poder. O parlamentarismo vai aparecer como um fracasso, né? Vai se consolidar como um fracasso, e através de um plebiscito, Jango vai conseguir a volta do presidencialismo, certo? Agora, João Goulart, com seus poderes novamente, ele vai anunciar uma série de reformas de base. Reformas na área agrária, reforma urbana, reforma eleitoral, reforma tributária, reforma educacional, reformas que vão ajudar o povo.
tais reformas vão acabar nunca acontecendo, porque ele é acusado de um grande perigo comunista, porque ele está tendo atitudes bastante iguais a comunistas, então ele vai ser acusado de um perigo comunista e vai sofrer o golpe de 64. Okay? Então, João Goulart vai sofrer o golpe e vai começar agora o período conhecido como a ditadura no Brasil. Ditadura militar no Brasil. Porém, esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo, que esse vídeo já ficou grande demais. Dúvidas, vejam novamente, revejam, pergunte, ok? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar, o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar, o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. Faz a gente